Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Paracatu Rural, História de Sucesso. Desta vez a gente está aqui na região do Curralinho, na fazenda Vereda do Curralinho. Eu estou proseando aqui hoje com o Marcelo. O Marcelo, rapaz, tem uma história muito interessante. Você hoje aqui nesse nosso programa vai ficar sabendo da história dele, que ele, do setor do petróleo, veio para o setor agrícola, frutícola. Rapaz, bom dia, Marcelo, bem-vindo ao Paracatu Rural. Obrigado por nos receber aqui na fazenda. Bom dia, Francis, bom dia, seja muito bem-vindo. É um prazer estar podendo conversar e contar um pouquinho dessa história. Pois é, e é uma história, porque sair do ramo do petróleo e vir para Paracatu, Minas Gerais, trabalhar com a agricultura, quando foi que surgiu isso na sua cabeça, Marcelo? Francis, foram mais de 20 anos na mesma empresa, prestando serviço na área de óleo e gás, Brasil afora. Um ano aqui, um ano lá, 2 anos em outro lugar, e assim rodando o Brasil. E minha esposa sempre me acompanhando, né? Essa vida nômade, sem conseguir criar laços, porque o tempo que a gente permanecia em cada local era pequeno. E o tempo foi passando. E aqui em Paracatu é para nós um núcleo familiar. A minha esposa tem as irmãs aqui na cidade, né? Então, irmão, cunhado, sobrinho, quer dizer, todo esse núcleo familiar está aqui. E eu vinha a Paracatu desde que nós nos conhecemos. Então faz mais de 20 anos que praticamente todo ano, né, era uma forma de oxigená-la, de vão lá com a família. Então a gente vinha para Paracatu. E a vida segue. Quando chegou lá mais ou menos 2017, nós já estávamos no Ceará. Lá eu morava em Paracuru, uma pequena cidade do litoral oeste do Ceará. Em algum momento, nossos filhos já criados, né? O mais velho que vai fazer 27 agora, o caçula com 25, os meninos já cuidando das suas vidas. E a gente começou a sentir um certo vazio na nossa vida. A gente podia fazer mais. A gente queria... Quando a gente fala em amor, eu acho que o amor mais intenso que a gente vive é o amor dentro da família. E quando os meninos foram embora, ficou um certo vazio, né? E a gente ficou buscando meios de preencher isso. E em 2017, então, nos ocorreu de pensar em adoção. Pois bem. Mas, né, começou a vir isso na nossa cabeça. E isso foi se consolidando e a gente começou a trabalhar por esse processo de adoção. A vida nos deu muito, graças a Deus, e a gente queria compartilhar isso. A gente queria voltar a viver esse amor mais intenso, que é o amor da família. Mas continuar aquela vida nômade que eu tinha era complicado, porque quem tem família quer estar com família. Sim. Eu não queria levar meus filhos hoje para uma situação, para uma região, amanhã para outra, e assim sucessivamente. Então ali eu digo, bom, eu tenho que pensar em virar a chave, em deixar de ser nômade e ter uma raiz. E se eu penso em ter raiz, se eu penso em estar junto com a família, Paracatu para mim era a melhor referência. Porque aqui, graças a Deus, a família que nos recebe é muito querida. Sabe? O bem-querer que existe entre nós é muito grande. Então eu digo, bom, já sei. O dia que essa adoção se concretizar, é para lá que eu vou. É para Paracatu que eu vou. Eu vou para o seio da nossa família. Mas o que eu vou fazer lá? Os meus cunhados mexem todos com plantação, né? Com grãos. Mas eu nunca me vi como agricultor extensivo, né? Com soja, com feijão, com milho. Não tinha essa capacidade. Então comecei a buscar meios de poder vir para cá, conviver nesse ambiente, com uma atividade que eu pudesse executar. Então pensei na piscicultura, né? Pensei na parte de postura, né? Galinhas de postura. E, em certo momento, eu cheguei na questão da fruticultura. Eu encontrei o maracujá e comecei a estudar e me aprofundar. E em algum momento digo, olha, está aqui uma oportunidade. Eu acho que a fruticultura, o maracujá especificamente, pode ser para mim uma fonte de renda, dentro dessa nova perspectiva de família que a gente estava estabelecendo.
Mas entre esse momento e a concretização, a gente levou aí quase 2, 3 anos, porque é um processo. Sim. Mesmo, não tem como você adiantar as coisas. E aí nós partimos, né? Fizemos toda a tratativa legal para que a gente pudesse buscar essa adoção. A gente tinha essa noção que um filho dá trabalho, 2 dá menos, porque eles interagem entre eles, né? Nós conversávamos. Então a gente estabeleceu alguns parâmetros. Olha, um menino não, 2. Né? Irmãos, ok. E como eu sou pai de 2 rapazes, eu digo, já chega de cueca aqui em casa. Eu quero ter a experiência de ser pai de menina. Então essas foram as condições que a gente pré-estabeleceu para iniciar essa nossa jornada. E aí nós não tínhamos nenhum tipo de especificação. Para resumir, e eu fiquei 6 anos lá no Ceará, nós vivemos 6 anos lá. Diferente, né? Eu te disse que eu era nômade, mas em função dos contratos que eu tinha lá, a gente acabou ficando 6 anos. E o Ceará me deu uma nova família. Eu não saí do Ceará com 2, não. A ninhada foi maior. Eu até brincava com a minha esposa, né, dirigindo, eu olhava pelo retrovisor do carro e dizia, olha, tem 3 assentos vagos aqui atrás, né? Então até 3 a gente pode encarar. Não foram 3 não, foram 4. E bênção. Foram 4. 4 bênçãos. Então a gente, né, aí você entende o porquê eu estou aqui. Nós temos hoje 6 filhos, 3 meninos, 3 meninas. Então tem as meninas, né, que eu queria. Dentro do ambiente que é um ambiente familiar, um ambiente muito protegido, né, que é esse ambiente aqui de roça. As crianças estão totalmente adaptadas, estudam aqui na escola rural. Hoje tem um envolvimento com a família também bem consolidado. E aí eu tentei desenvolver, né? O que eu vou fazer? O maracujá foi essa alternativa. Que bacana. Chego aqui e todo mundo com muito boa vontade, né, Francis? Todo mundo me estendendo a mão. Não, cunhado, vai dar certo, vamos lá. Mas nesse momento, com muito mais boa vontade do que crença. Porque você sabe, como eu, que essa região é uma região de produção de grãos. Aí chega um sujeito como eu, falando em fruticultura, algo que está totalmente fora do dia a dia. Sim. Um sujeito que não tinha experiência com agricultura nenhuma. Né? O que eu conheço de lavoura? O que eu acompanho aqui na fazenda com meu cunhado, das visitas que fazia, numa semana que passava aqui por ano. Eu sei que o agricultor é um cara corajoso, determinado. Muita fé. Sem sombra de dúvida, né? Mas o meu conhecimento se restringia a isso. Então foi uma mudança de vida. E depois já eram 20 anos que eu estava na mesma empresa. Eu aprendi muito, sou muito grato. Mas também contribuí com aquilo que eu acho que eu podia contribuir. Então foi um momento de virada. E por isso que a gente está aqui hoje. Nós vamos ainda conversar bastante sobre isso que você contou aqui, outras coisas que você ainda vai contar pra gente. Nós vamos para um rápido intervalo aqui. Gente, não sai daí, é já já, viu? Histórias de sucesso. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Histórias de sucesso. Estamos de volta com seu Paracatu Rural, com esse especial História de Sucesso. E a gente está aqui conversando com o Marcelo, né, que saiu do ramo petrolífero para vir para Paracatu com a família. Ele falou um pouquinho sobre a família no bloco anterior.
aqui veio para Paracatu para trabalhar com a agricultura. Mas antes da gente falar da atividade dele, eu quero falar um pouco com ele mais sobre a família. Marcelo, qual é o nome da sua esposa? Minha esposa, o nome dela é Adenaí, mas ela é conhecida aqui por todos como Kika. Né? Nós já estamos casados há 23 anos. 23 anos. Vocês se conheceram aqui ou lá no sul? Ela é natural do Pará, do sul do Pará. E por 88, 98, 2000, eu estava trabalhando naquela região. E a conheci lá e de lá para cá tem essa parceria abençoada. Que bênção. Os filhos mais velhos, qual é o nome deles? Eu tenho o Vitor tem 27 anos, fará 27 anos agora. João Vitor, 25. E aí a ninhada, né? A ninhada, os mais novos. Minha rapinha de tacho é Orlean. Tem 8 anos, menino. Aí eu tenho 3 mocinhas. A Vitória está com 11 anos. A Johanna, 13. E Claudiana fez na semana passada 16. Que maravilha. Então essa é a patota. Mas deve ser assim uma vida muito abençoada, né? Você criou os 2 mais velhos de uma forma, agora com os 4 mais novos de uma forma diferente, em lugar diferente, uma atividade diferente, um tempo disponível diferente. Você deve ser um caboclo muito feliz. Porque assim, a felicidade do homem, o macho, é ter a sua prole, né? Essa é a felicidade do macho. E você ter aí 6 filhos abençoados e podendo viver experiências diferentes do que viveu antes com o que agora. Conta um pouquinho mais sobre isso. Você foi cirúrgico, né? Eu não sei o que é o instinto maternal, mas como homem, o instinto de prover é forte na gente, Sim. Né? E ter uma família como essa nos motiva muito, porque a responsabilidade é muito grande, sabe? Eu digo para você que esse projeto ele está bem encaminhado, graças a Deus, muito em função desse compromisso, né? Eu sou responsável por prover, eu tenho que fazer a coisa dar certo. Claro que você tem muitas vezes vontade de desistir, sair correndo, né? Mas a minha responsabilidade não me permite. Eu tenho um objetivo, eu tenho pessoas que dependem de mim, da minha esposa. Enfim, com relação a muito amor, essa é a base de tudo. É fácil? Não, não é fácil. Não adianta você achar que você é super-homem, porque não é assim que funciona, não. Os desafios são grandes, a construção de vínculos é fundamental e é algo lento, né? Passos para frente, passos para trás. A vida é a vida como ela é. Sim. Né? Então eu tenho, desde de filhos homens já criados, como eu tenho adolescentes, né? Então na puberdade, uma descoberta do mundo, da vida, tem várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo. A gente se acha preparado, mas a gente se prepara no dia a dia, sabe? A gente faz com boa vontade, mas a gente muitas vezes erra mais do que acerta. Vida, né? Esses bichinhos não vêm com manual, né? E cada um é de um jeito, com uma personalidade, com um temperamento, com uma expectativa. São muitas mudanças. Se a gente pensar assim, uma das coisas que mais gera desconforto para o ser humano é a mudança, né? A mudança assusta. E você gerir todas essas mudanças também é desafiador. Às vezes você se recolhe, você na tua intimidade diz, Senhor, será que eu vou dar conta? Então, é desafiador? É. Vale a pena? Com certeza. Mas se prepare para ralar bastante, viu, amigo? É que eu digo, é desafiador. Marcelo, o que você diz para quem nos ouve nesse momento, ou que nos assiste pela internet também, a respeito dessa decisão que você tomou junto com a sua esposa de adotar? Porque não é simplesmente, como a gente vai ao mercado e compra uma coisa que a gente quer. Né? A adoção, como você mesmo está falando, é uma vida que você escolhe ter daquele momento ali para frente, a partir da hora que a adoção se concretiza. Primeiro, dizer para você que qualquer processo de adoção, ele está fundamentado na mulher.
é a esposa, é a mãe que tem o maior empenho em todo esse processo, sabe? Eu diria para você que 70%, 80% desse processo de adoção, ele se deve à companheira. Porque, de fato, é ela que vai, no dia a dia, fazer a gestão da casa, da família. A adoção pressupõe amor, né, a vontade de você contribuir, amar, mas com muita responsabilidade. Tem todo um aspecto legal que precisa ser feito. É fundamental o aspecto legal para a segurança das crianças, para a segurança da família, por todo. Sim. Como eu disse, é um desafio do dia a dia. São pessoas que até outro dia não se conheciam e de repente passam a conviver, né, intimamente, todos os dias, 24 horas. É uma construção. A família é muito importante. A família como um todo é muito importante. Né? Então, nesse ambiente aqui, eu tenho, como eu te falei, cunhado, cunhada, sobrinhos. Então, você tem referência, né, do que é esse núcleo familiar. Você começa a construir uma nova história. E as crianças, elas são tão especiais, né? Elas são tão corajosas que elas se dispõem a escrever uma nova história. Elas como se te entregassem um caderno, um livro em branco para começar a escrever uma nova história. Eu digo, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas em algum momento da vida você quer olhar pelo retrovisor da vida e você quer ter uma história para contar. Isso motiva. E foi essa decisão que a gente tomou. Que bênção. É como eu disse, às vezes dá vontade de sair correndo? Com certeza. Com certeza. Muitas vezes a gente não se sente capaz de vencer essa luta. Tenha certeza que a gente tem medo. Sabe, tem sim. Mas é um dia de cada vez. Né? Nesse momento é o só por hoje. E a gente vai vencendo. Você falou de familiares aqui que estão aqui em Paracatu. Vamos falar um pouquinho mais da família. Nome dos seus pais? Mário e Lisete Vidolin. Ambos falecidos já. Mas boas lembranças. Que bênção. E os irmãos, são quantos? A família é grande? Olha, a minha família é pequena. Somos apenas eu e minha irmã, Adriana, que mora lá no Paraná. Minha esposa, o germe todo nasce com ela. Porque a família de minha esposa é uma família numerosa. Mas mais do que numerosa, é uma família muito afetuosa. Eles têm um tipo de relação que eu não conhecia, sabe? São culturas também diferentes, né? Eles lá dessa região do Pará, do Mato Grosso, aqui de Minas. Então eles têm um envolvimento familiar muito impressionante, que cativa a gente. Então eu digo, eu quero vivenciar esse tipo de experiência. Então lá na origem de tudo, é essa família acolhedora, numerosa, que nos estimula a sermos hoje também uma família numerosa. E aqui eu tenho, né, a satisfação de conviver, e sou muito grato, né, ao Carlos Sapata, ao Robson Sapata, são tio e sobrinho, e as minhas cunhadas. A Deraci é a esposa de Carlos e a Delci é a esposa de Robson. Né? E a Adenaí, que é tudo com A, né? Você vê a Delci, a Deraci, é tudo. A Adenaí, que é minha esposa. Então, aí fechou essa trinca. E ainda os outros familiares que moram em outras regiões, né? Hoje a gente tem família praticamente no Brasil todo. Bacana, muito bom. Então... É uma família numerosa e diferente, só acaba somando com a vida da gente, né? Ô Carlos, o Marcelo, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui um intervalo rapidinho e na volta nós vamos falar um pouquinho mais da sua vida, desde criança até chegar aqui em Paracatu. Eu quero saber mais sobre você, quer esmiuçar um pouquinho mais, né? Saber da sua experiência de ensino, enfim, algum caos aí da infância. E por isso eu vou pedir para o nosso ouvinte, nosso internauta, aguardar um pouquinho, a gente volta já já. Histórias de sucesso. O programa Paracatu Rural hoje é
é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Histórias de sucesso. Estamos de volta com o Paracatu Rural, especial História de Sucesso, aqui na fazenda, como é que é o nome? Vereda do Curralinho. Vereda do Curralinho, na região do Curralinho, aqui em Paracatu, Minas Gerais, noroeste do estado, Brasil. Para você que está acompanhando aí pela internet, o Marcelo está contando um pouquinho da vida dele, né? Que ele saiu do setor petrolífero e veio aqui para Paracatu para trabalhar na agricultura. E a gente já contou um pouco dessa história. Mas, Marcelo, como é que foi sua infância até chegar aí a entrar na atividade do ramo do petróleo? Sou natural de São José dos Pinhais, uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Então, sou paranaense. Aos 15 anos de idade, vivi dentro dessa comunidade, né? O bairro que eu morava era um bairro praticamente da nossa família, avô, tio, primo, quer dizer, todas as casas do nosso entorno eram praticamente da família, uma família de origem italiana, então toda essa dinâmica, né? Fala muito, fala alto, gesticula muito. Enfim, foi uma infância abençoada, simples nesse dia a dia. E até os 15 anos de idade eu nunca tinha saído da minha cidade, sabe? Eu sempre estive lá. Então vim conhecer e ganhar um pouco o mundo a partir dessa época. 15 anos de idade. Você fez qual faculdade? Eu me formei em administração, me especializei em recursos humanos. E aí, para partir para a área de óleo e gás, eu fiz a especialização de gerenciamento de projetos. Foi isso que me oportunizou, né, estar nessa atividade e lá eu fiquei por mais de 20 anos. E aí a dinâmica é muito interessante porque eu conheço praticamente o Brasil todo em função do meu trabalho. Né? Ah, Marcelo, agora tem um projeto lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Vamos para Canoas. Agora tem um projeto aqui em Betim. Vamos para Betim. Ah, não, no Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro. É lá no Ceará. Vamos para o Ceará. Então foram 20 anos de vida, né, esse vai e vem, que me oportunizou muitas coisas. Quando você sai, né, do teu ambiente, você tem algumas verdades, algumas crenças. E quando você passa a conhecer outras culturas, outros povos, outras pessoas, você aprende muito. E você aprende que talvez o melhor aprendizado que a vida me deu é que não tem o certo ou errado, tem o diferente. Você percebe de uma forma, eu percebo de outra, com base nas nossas vivências, né? Então eu sou muito grato a tudo que a vida me deu, todo o aprendizado que vivendo com gente muito boa, né, desse Brasil a gente teve. Nos últimos 6 anos eu vivi no Ceará. Tenho um carinho para aquelas pessoas tão grande, aprendi tanto. Então de fato a gente se torna um ser humano melhor. É sofrido? Certamente. Não ter parada, não ter, né, não criar raiz, te deixa um certo vazio. Mas o que você tem de experiência de vida compensa muito. E aí você atrela, né? Eu faço sempre esse link com o Paracatu. Porque como eu estou casado há 23 anos, e eu praticamente faz 23 anos que eu venho todo ano para cá, você vai criando esses laços, você vai aprendendo coisas. Aqui que eu descobri o que significava o sábado da aleluia. E aqui na região tem um costume, né? Que você sai roubando galinha dos vizinhos. Moço, quando eu me vi, eu estava nessa presepada, me ralando por ser crareno farpado, no meio da noite, né? E roubava a galinha e ainda, né,
com a cara de pau, eles chegaram depois lá no dono, eles, não, porque a gente roubou a galinha ali no vizinho, veio aqui só para fazer contigo. E a família preparava o próprio frango. Então, essa vida que tem desafio, certamente, mas vale a pena ser vivida. Em Paracatu você já está há quanto tempo já como residente? 2 anos. 2 anos que a gente está aqui de malicuia, né, como o povo fala, vivenciando esse ambiente aqui de roça, né? Você já veio direto para a roça? 100%. Beleza. Ô, vida que eu queria. Essa era uma das nossas necessidades, sabe? É como eu te disse, aqui a gente se sente até mais protegido, né? Com a família junto, o todo. Então a gente se sente mais acolhido e protegido. Mas agora me conta. Você falou para mim que vou para lá, para Paracatu, mas não vou trabalhar com grãos, não é para mim, eu quero alguma coisa mais, né, um pomar, uma horta. Aí você decidiu trabalhar com que tipo de cultura logo quando você pousou em Paracatu? A base do planejamento eu tinha que identificar uma atividade que eu fosse capaz de desenvolver, que não exigisse uma grande área, né? Que mecanização não fosse também intensa, enfim, que o investimento não fosse grande, porque, claro, eu tinha uma reserva, mas, como dizer, o colchão, o cobertor era curto, então tinha que atender essas características. Então eu comecei a pesquisar, digo, o que eu vou fazer lá? Né? Aí pensei na piscicultura, mas aí vi que o investimento inicial era alto e eu teria até dificuldade em relação à infraestrutura que eu teria que criar. Digo, não é para mim. Aí, puxa, avicultura. Galinha, postura. Comecei a levantar dados. De fato, é uma atividade que me empolgou. Eu me aprofundei. Mas naqueles dias nós tínhamos o custo da ração muito elevado. E aí, economicamente, não se demonstrou viável o projeto para aquele momento que eu precisava. Digo, tá bom, vamos para frente. E em algum momento eu tive contato com a fruticultura. Digo, bom, fruta. Lá Paracatu tem grãos. Então, Paracatu e o seu entorno, eu acho que tem uma boa aceitação para fruta. Que fruta? Aí comecei a pesquisar. E encontrei no maracujá uma alternativa. Comecei a estudar sobre o cultivo, suas características. Digo, bom, acho que isso pode ser promissor. E a partir disso comecei a pesquisar. Tudo aquilo que teoricamente eu podia absorver de conhecimento, eu busquei. Né? E busco até hoje. Porque como eu não venho desse meio, eu tenho que correr atrás. Né? E conhecendo os meus cunhados, né, o Carlos, o Robson, vendo a dinâmica deles, o quanto eles são corajosos, o quanto eles estão aqui com fé, como você bem disse, eu ainda vejo que eles têm uma dificuldade grande. Eles estão expostos a muitos riscos. Eles plantam, eles apostam, mas é uma atividade de alto risco. Sim. Isso me causava desconforto. Digo, como é que eu vou trabalhar numa atividade de tanto risco? E quando eu venho do petróleo, da área de óleo e gás, gestão de risco é uma preocupação nossa. Tentar diminuir risco, ter previsibilidade é algo muito importante. E eu olhava para essa atividade e digo, e como é que eu vou fazer para gerir tudo isso? Foi quando, e a gente vai poder visualizar lá na frente, que me veio a ideia da estufa. Eu vi uma reportagem que alguém tinha uma estufa de hortaliças, que por circunstâncias da vida resolveu plantar um pé de maracujá lá dentro e aquilo foi positivo. Digo, bom, o equipamento estufa pode dar essa previsibilidade, pode dar essa segurança a mais, porque é um ambiente mais controlado. Sim. Né? Chuva, vento, seca, quer dizer, todos esses elementos dentro da estufa têm um controle maior. Então aí eu digo, é por aqui que eu vou iniciar. Eu estou começando agora, eu tenho que queimar algumas etapas e talvez a estufa possa me beneficiar nesse sentido. Mas a estufa é um equipamento caro. Aí eu comecei a estudar, né, buscar modelos, experiências. E
lá no interior do Paraná eu encontrei um modelo de estufa que é o que nós temos aqui, lá na região de Bandeirantes, que fui visitar os produtores lá, quem tinha estufa há mais tempo, menos tempo, fui conhecer o projeto e achei que era viável. E digo, bom, então é isso que eu vou fazer. Vou plantar maracujá, vou tentar plantar no ambiente abrigado, né, com menos risco, na verdade, com mais previsibilidade. E é isso que a gente fez. Legal. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai falar mais sobre essa atividade, você vai dar mais detalhes sobre ela, mas antes a gente vai beber um golinho d'água. Gente, sai daí não, é rapidinho. Histórias de sucesso. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Histórias de sucesso. Estamos de volta aqui no seu Paracatu Rural, conversando um pouquinho com esse caboclo aqui, é o Marcelo, veio lá do Paraná. Assim, veio de vários lugares, mas a origem dele é lá no Paraná. Está aqui na região do Curralinho, em Paracatu, Minas Gerais, e trabalhando com fruticultura, como ele contou no bloco anterior, trabalhando com maracujá. Bom, você já falou para mim, Marcelo, aqui agora, que você montou a estrutura da estufa para poder fazer o plantio do maracujá. E já tem quanto tempo mais ou menos que você iniciou então esse plantio depois que fez toda a estrutura ali? Já como é que está essa questão? Francis, nessa semana que nós estamos, por uma feliz coincidência, vai completar um ano que eu plantei as primeiras mudas. Nós temos ali 1.200 mudas plantadas. Quando eu idealizei o projeto Maracujá, né, com informações teóricas, eu gerei naturalmente uma série de expectativas. O projeto Maracujá é viável? No projeto Maracujá eu vou me adaptar? Eu vou conseguir comercializar? Quer dizer, uma série de questões que eu tinha que responder. O maracujá que se conhece, o que você tem de informação, basicamente é o cultivo em ambiente aberto. Eu estava me propondo a cultivar em ambiente fechado. É bom? Qual é o melhor? Quais são as diferenças? Então eu levantei uma série de perguntas que eu tenho como objetivo de, fechando esse primeiro ciclo, responder. Porque chega um momento eu vou ter que tomar uma decisão. E qual é essa decisão? Vou continuar no projeto? Vou expandir o meu projeto? Porque o que eu tenho é um grande laboratório. Ou não, de fato isso não é para mim, economicamente não se mostrou viável, estufa é bom, é ruim. Então eu levantei uma série de questões e eu venho ao longo desse um ano buscando responder. Quando eu te digo, olha, eu tenho 1.200 plantas lá na roça, 600 plantas estão em ambiente abrigado, dentro da estufa, e 600 estão fora. Por quê? Porque eu preciso medir, né? Quais são as dificuldades de manejo de uma e de outra? Qual é a produtividade de uma e de outra? E, enfim, apesar de ser a mesma planta, o mesmo cultivar, o ambiente interfere, né? Ora positiva, ora negativamente. Tem um investimento, vale a pena investir? Então todas essas questões eu venho trabalhando dia a dia para poder responder de forma honesta, de forma segura, para saber, como eu te disse, se eu continuo ou se eu digo não é por aqui. Então, como a minha formação é de planejamento, é de administração, de gestão, eu procuro ter uma base de dados consistente. Sim. Até porque em algum momento a gente vai sentar e conversar e eu vou poder dar a minha opinião sincera para outras pessoas que, como eu, de repente tenham interesse. Né? Porque eu te digo o seguinte, o maracujá, como eu te falei, eu preciso de uma terrinha pequena. Eu não tenho 3 hectares ali. Mecanização, praticamente nenhuma.
E tem uma rentabilidade interessante. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa tiver determinação, vontade, apoio, dá dignidade a uma família. E para mim isso é muito importante. Então, o que eu faço não tem preço, sabe? É a dignidade daquilo que eu estou envolvido. Então, Você falou do seu conhecimento na área administrativa e onde é que você buscou essas informações técnicas para poder fazer a implantação desse cultivo? olha, hoje em dia, né, a internet te abre tantas portas e foi a partir dessas portas que eu comecei a buscar experiência de agricultores, área técnica com gente já capacitada na atividade. Aí eu encontrei aqui em Brasília o pessoal da Embrapa, que faz um trabalho muito bacana, muito consistente, e talvez Brasília seja o principal polo tecnológico do maracujá no Brasil. No outro extremo, lá em Santa Catarina, nós temos o pessoal da Ipagre, que faz um trabalho maravilhoso também. E foram fontes que eu fui absorvendo conhecimento. Aí fui buscando literatura, contato com outros produtores, para iniciar, para poder ter esse pontapé inicial. O seu programa tem um capítulo à parte que para mim é muito importante, porque eu via a cultura do maracujá em outros ambientes, né? Brasília, Santa Catarina, no Nordeste, mas eu me perguntava, e lá em Paracatu, será que dá certo? E aí eu tive a felicidade num programa seu, encontrar o Carlos da Emater, o seu Samuel, que hoje é um querido amigo, ele e a Dark, sua esposa, que é nosso vizinho, está a cerca de 10 quilômetros daqui. Sim, é próximo. E que, a partir da experiência dele, eu fiquei mais seguro. Porque ele plantava já maracujá há mais de 5 anos, nesta terra, com estas condições. E ele estava muito satisfeito com todo o retorno. Então aquilo para mim foi determinante. Porque aí digo, dá certo sim. Tá? Então, aí meu amigo, é arregaçar as mangas. É sofrido porque não era minha atividade, é uma atividade que exige muita parte física. Né? Havia dias que no final do dia eu estava trançando as pernas de cansado, né? Calo nas mãos. Mas é uma conquista que ninguém tira de você não. O dinheiro não paga. O dinheiro não paga. Eu imagino assim a felicidade que tem daquele esforço que você fez, o trocar das pernas de tanto cansado, depois quando vê aquilo tudo frutificando, rapaz, tu falou, olha, valeu a pena. Francis, eu te digo com toda a honestidade do meu coração, depois de ter vencido esse desafio, eu não tenho medo de mais nada. Bacana. Eu peço a Deus saúde, sabe? Eu preciso e da companhia da minha família. Mas, meu amigo, pode mandar o desafio que tiver que a gente vai vencer. Que legal. Porque persistência, sabe? Sacrifício, disciplina, é o que precisa para fazer dar certo. Aqui na sua propriedade, você estava falando agora há pouco também que você pensou também na área de avicultura, que naquele momento, por conta do custo com a alimentação, estava complicado. Mas é uma cultura, uma atividade que tem um ciclo rápido. 100 dias, 150 dias. É claro que você tem que ter uma estrutura, um investimento na estrutura, mas o plantel, você com 45 dias até 150 dias, dependendo de como você vai trabalhar, é rápido. É uma atividade que tem um ciclo rápido. Então dá para aproveitar um determinado momento em que você consegue, com custo baixo, fazer aquela atividade ser executada. Você ainda pensa em trabalhar com aves? Sabe, cara, vamos falando aí, é que tem aquela história, né? Não se deve colocar os ovos na mesma cesta. Bom, a minha atividade fundamentalmente é produção de maracujá. Mas eu não posso ficar só nessa atividade. Há um risco aí, nós falamos de risco agora há pouco. Então diversificar é necessário, principalmente para o pequeno produtor. Né? Diversificar é necessário. Então eu vejo na avicultura uma oportunidade bem interessante. Se de um lado, hoje, quando eu falo em maracujá, talvez eu, Samuel, sejamos um dos poucos produtores, nós somos pequenas ilhas na produção. Quando você vai para a avicultura, você já tem uma estrutura que está sendo criada aqui na região de Paracatu que incentiva, né?
que motiva. Então, sim, eu quero que nesse segundo semestre, nosso desejo é poder implementar esse projeto também da avicultura, né, em paralelo com o maracujá, para que nós tenhamos esse equilíbrio, né, ora a fruticultura está melhor, ora você tem a parte aí da avicultura que te sustenta, eu tenho uma entre-safra, enfim, buscar esse equilíbrio. Para a gente que tem uma estrutura pequena, e no meu caso toda a responsabilidade que tenho, né, a gente precisa buscar esse ponto de equilíbrio. Então sim, eu tenho todo o interesse, e da mesma forma que eu me preparei para o projeto Maracujá, eu também estudei o projeto de avicultura. Então eu me sinto motivado, com todo esse ambiente favorável que nós temos agora na região, a implementar isso no segundo semestre. O que é interessante que você buscou informações para poder decidir o que fazer. E hoje em dia, o produtor rural como um todo, independente do tamanho da propriedade, independente de como é o relevo da propriedade dele, se tem pouca ou muita água, tudo isso são fatores, são informações, são dados que ele precisa coletar, e junto com, se ele não tem a capacitação necessária para poder analisar e tomar uma decisão, buscar apoio, por exemplo, com o pessoal da Emater, como foi o caso seu, com outras pessoas também, outros profissionais, informações, experiências vividas, para que assim ele possa tomar uma decisão e investir de uma forma mais controlada aquele recurso financeiro e aquele tempo, e a família dele juntamente, que em alguns casos acontece, investir esse tempo para poder exercer essa atividade de produtor rural. Fazendo assim, o negócio dele, mesmo com todos os riscos que tem, porque fazenda é uma empresa a céu aberto, então clima ninguém controla. A gente pode ter algumas previsões e fazer algum manejo dentro dessa previsão. Mas diante disso aí, a gente acaba minimizando um pouco esses riscos. Se você começa a fazer esses planejamentos e buscar informações. Não é simplesmente, eu quero fazer tal atividade e pronto, eu vou fazer. E aí depois que tomou o prejuízo, que ficou naquele prejuízo que às vezes é muito grande, não devia ter feito isso. É complicado. Já com a maturidade que a vida nos traz, a gente entende que planejar é importante. Você constrói cenários, você se prepara, e mesmo com tudo isso, você se depara com muitas surpresas no dia a dia. Mas se você não planeja, é muito pior. E nenhum de nós tem recurso sobrando. Você tem que fazer mais com menos, né? E o planejamento te dá essa oportunidade de você ser mais assertivo. E quando a gente fala no agricultor, são pessoas com uma dedicação enorme, com uma fé inabalável, que precisam dessa estrutura para ser mais assertivo mesmo. Então, quando nós temos aí parceiros como a Emater, que trazem informação, que conseguem dar apoio, quando você consegue ter um suporte para tomar melhor essa decisão, faz toda a diferença. Porque vai ser desafiador, vai ser difícil, mas eu entendo que dessa forma, com o mínimo de planejamento, fica menos difícil. É verdade. Nós vamos tomar mais um golinho d'água e voltamos daqui a pouquinho, trazendo mais um pouquinho dessa prosa aqui, já para a parte final, e a gente volta. Sai daí não. Histórias de sucesso. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Histórias de sucesso. Pois é, gente, prosa boa aqui com o Marcelo, né? A gente está falando aqui sobre família, sobre amor, sobre fé, sobre agricultura, fruticultura, sobre mudanças,
Essa foi a conversa que eu tive aqui com o Marcelo. E Marcelo, realmente a gente fica muito feliz com a satisfação que você transmite para a gente com a sua voz, com os seus gestos, com o seu olhar. E essa felicidade, ela assim, a gente gostaria muito que fosse compartilhada. O programa é uma forma de compartilhar essa felicidade para que essa felicidade possa contagiar outras pessoas também, incentivar outras pessoas, independente da atividade, seja um agricultor ou seja um funcionário público. E eu gostaria que você usasse esse momento agora para fazer os seus agradecimentos, mandar os seus abraços, os beijos, enfim, para os familiares, amigos, né? Deixar uma mensagem positiva para os nossos ouvintes e internautas. Francis, em primeiro lugar, a gente começou esse bate-papo, a gente falando de família. Eu toquei no tema adoção, que é um tema caro para nós, mas é um tema também muito sensível, muito delicado. E aí eu peço que ninguém encare isso como um casal, puxa, que bonito, o casal é corajoso. Não tem aqui nenhum sentimento de promoção nesse sentido, a gente fez aquilo que a gente julgava ser o certo. Para mim, para minha esposa, é o que nos motivou. A adoção é algo de muita responsabilidade, de muito desafio, não é fácil, mas se você se permite, é um mundo maravilhoso, sabe? Então a primeira mensagem que eu preciso deixar com vocês é esse. Aqui não tem super nada. Nós temos todas as dificuldades, nós somos gente como qualquer outra família, com qualquer outro problema. Quem tem filhos sabe o quanto é difícil, quanto é desafiador. A gente acha que sabe e muitas vezes se depara com a nossa ignorância, com a nossa incapacidade. Você falou de fé, é isso que nos sustenta. Pedindo a Deus que a gente possa todo dia ser um pouquinho melhor, que a gente possa errar sempre um erro novo, sabe? Aprender com os nossos erros. Então, para te dizer que é um desafio grande, mas que vale a pena. Vir para esse ambiente, mudar a nossa vida como a gente mudou, também nos dá uma satisfação especial, porque é você escrever a sua história. Sabe? A gente não está aqui por acaso, e é escrever uma história, é poder olhar para trás e perceber que você fez a diferença. Por pouco que tenha sido. Eu não quero chegar lá no final dessa trajetória e dizer, puxa vida, eu tinha oportunidade de fazer mais. É o que eu estou tentando fazer, é o que a nossa família está fazendo. Eu tomei as rédeas da nossa vida. Como digo, é um desafio grande, assusta, às vezes a gente tem vontade de sair correndo mesmo, mas vai vencendo, sabe? Aí diz o sábio que tudo passa, e as dificuldades também passam. Então, é ter determinação, ter um horizonte, é lá que eu quero chegar. E trabalhar para isso. E contar com essa conspiração do bem, das pessoas que te querem bem. Porque isso vai gerando uma energia positiva. Você vai encontrando. Aqui nós citamos quantas pessoas que hoje são pessoas que eu tenho um carinho, e aí não posso deixar de dizer, é importante para mim. Tem um anjo da guarda que atua junto nesse projeto, que chama-se Júlio Menegoto, um grande produtor de maracujá lá da região de Brasília, que eu descobri, consegui manter contato, que me apadrinhou. Legal. Sabe? Que com muita boa vontade, compartilhou seu conhecimento, é o meu principal orientador. Vem aqui, me diz, Marcelo, que está certo, que está errado. Enfim, é gente do bem. Essa conspiração do bem que você acaba produzindo, né? A gente atrai esse tipo de situação. Então, gratidão, esse é o principal sentimento. A família que nos recebeu, a comunidade que nos recebeu, as pessoas que nos ajudam, gratidão. Gratidão, esperança e
tocar a vida, né? Porque o trabalho não para. Que Deus possa abençoar você, a sua família, a sua atividade, todos aqueles que estão juntos com você, não só nesses projetos que se executam nesse momento, mas em outros projetos que com certeza você vai planejar e ver a viabilidade de executá-lo, né? Que Deus possa estar orientando muito bem você e toda a família, abençoando essa turminha pequena que está aí crescendo com você aqui na roça. Ô, maravilha, viu? Eu vou falar com você, vontade minha de morar na roça, não vou mentir não. Nós somos abençoados a todo tempo. Às vezes a gente que não percebe essas bênçãos, né? Sim. Então, não falta a bênção de Deus em nossa vida em nenhum instante. Muitas vezes a gente não tem os olhos para enxergar aquela bênção daquele instante. Mas as dificuldades, os desafios, os tropeços, eles fazem parte dessa bênção. Então, é esse o caminho, é essa a lida. E a gente vai em frente. Para o nosso ouvinte internauta agricultor, qual a mensagem final que você deixa? Minha gente, a felicidade de estar vivendo, a felicidade de estar escrevendo sua história, buscando dentro da nossa capacidade, pequeno que somos, de contribuir para uma vida melhor, um lugar melhor, uma comunidade melhor, porque a gente tem essa missão, de um pouquinho que puder fazer para melhorar essa vida, essa cidade, o nosso todo. É uma troca, né? Na agricultura você não tem que plantar para colher, então a gente quer plantar algumas sementinhas do bem, verdadeiramente. Algumas a gente vai colher, outras são colhidas lá na frente, mas tá aí, tá semeado. É isso que a gente pode compartilhar. Marcelo, obrigado mais uma vez por ter recebido o Paracatu Rural aqui. A gente agradece também Carlos da Emater, que nos trouxe até aqui, nos fez conhecer um pouco de você e agora está aqui conhecendo mais. E deixar para você aí, ouvinte, internauta, um grande abraço. Espero que tenhamos contribuído um pouquinho com a sua vida, o seu dia a dia aí na sua atividade. Que Deus possa abençoar você e a sua família, tá bom? E assim a gente encerra mais um Paracatu Rural especial com história de sucesso e voltamos em breve trazendo mais uma história para você, tá bom? Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira.